um voo que eu fiz que tava quase conseguindo o recorde, e aí na época era o Dió, nosso resgate. Só que eu tava desanimado já, naquela época eu voava mais sozinho e tal. E eu disse, Dió, vou pousar, cara, tô cansado, tá muito turbulento, não tá rendendo e tal. E ele falou, cara, não tem como chegar aí. Se tu pousar, tu vai dormir aí. Aí eu já dei aquela acordada, assim, aquele cagaço, não, peraí que... Aí remontei o voo, né? Na verdade, naquele lugar tinha, não era ruim. Só que ele usou isso como uma ferramenta para me motivar. Aí que eu me meti na fria, porque eu estiquei todo o voo, cara. Cheguei num lugar que não tinha estrada. Tinha 2, 3 casinhas no meio do nada, sem acesso. E aí perguntei pro cara, disse, não tem como chegar carro aqui não, só jegue, ele não vai chegar aqui. Mas aí daqui a pouco eu escuto barulho no carro, vem o Dió descendo pelo leito do Rio Seco, um jipinho vermelho dele, uma coisa de rally mesmo. Aí ele olhou pra mim assim, ele mesmo, cara, tu não sabe onde é que tu tá. Mas deu certo, foi um voaço. Cara, o Dió é nosso copiloto, cara. O Dió é que tá com a gente desde os primeiros voos do sertão. Cara, ele é respeitado pelo trabalho que ele fez junto com a gente, de muitos recordes. Ele é um cara que ele sabe o que fazer, ele vai abrir uma picada com um facão, picareta, vai chegar em mim lá. Você não imagina a estrada para chegar aqui. Você não imagina a belezinha que foi. E no caminho eu já falei pra eles, no carro, falei, cara, hoje eu tô com uma sensação diferente, eu tô com frio na barriga e eu acho que hoje vai ser o dia. Saímos pro voo, o Cecel sempre falando, ó, vamos, vá devagar, é consciente, não vamos acelerar a condição, porque senão vai cair. A gente saiu bem da rampa, né? A saída foi um pouco difícil, na verdade. Cruzar a Gameleira foi um pouco difícil. Apesar da gente ter cruzado alto, a gente teve que derivar em zeros muito tempo. Esse voo, essa hora, tende a ser um pouco rápido, porque você tem velocidade de vento maior pelas primeiras horas da manhã. Você tem as nuvens mais próximas uma da outra, então você consegue rapidamente pegar um ascendente, outra, e você consegue... A análise com o tempo a gente viu que as 2 primeiras horas são bem rápidas. Para fazer o recorde ela vai ter que variar o dia todo entre 48 a 58, 60 de média, né? Galera, vamos ficar espertos com o Venturi no final da Gameleira, viu? O vento tá apertando, cara. Nós vamos ser catapultados no spray da Gameleira. Vamos passar com cuidado. Vamos tentar ganhar altura antes de pular ela pro flat, hein? Os primeiros quilômetros depois da Gameleira também foram bem difíceis. Marcelo, o que houve, hein? Nossa, eu tô muito baixo aqui no platô e vou ter que pousar. É bem complicada a passagem, até infelizmente nessa passagem a Marcela não conseguiu passar e ela pousou lá em cima.
Boa sorte aí, bom voo. Então, depois que a condição começou a melhorar, quando a gente cruzou Lagoa Nova, que a Marcela pousou, deu uma azulada, onde a condição assim, e o dia entraram em xeque, né? E no quilômetro 60, acho que para mim foi o mais importante do dia, porque a gente precisava fazer uma transição para algumas linhas de nuvens que estão do lado esquerdo. A nossa rota estava meio azul e a gente precisava forçar para lá, para a gente encaixar nessa condição. É de lá de Joacopia, CCL. Cara, nós vamos ter que dar uma invertida pra esquerda na rota, ok? Na escuta aí, porque não tem condição, cara, essa rota tá ruim. E o CCL que estava um pouco mais alto do que eu com o Rafa. E eles forçaram primeiro e depois eu com o Saladini fomos um pouco mais baixo, só que eu estava bem mais baixo. Nós estamos meia altura, vai ser complicado, mas é a nossa chance de ganhar o voo, cara. Vamos tudo pra esquerda, 45 graus pra esquerda, vamos tentar chegar naquela nuvem lá. Nós estamos em Buracana e lajes pintadas de novo, daqui a pouco nós vamos ficar sem pouso, cara. Mesma coisa de sempre. Cara, atravessamos toda aquela linha, baixo, baixo, o Saladini pegou uma termal e eu fiquei muito mais baixo. Só que nesse caminho eu já comecei a xingar o CCL. Porra, CCL, não era pra fazer isso agora, eu tava muito baixo. Rafa, foco, concentra aí. Só que como a gente estava com uma média muito boa, a gente manteve a disciplina ali de insistir, né? Cara, eu tirei assim, achei uma termal, acho que, sei lá, uns 100 metros do chão. Muito forte, muito turbulento. Eu falei, a chance é ali e vou me agarrar naquilo. Eu saí debaixo da montanha e fui derivando. O vento estava muito forte, fui derivando. Conectei com eles novamente. Aí pra mim foi a parte mais importante do voo, porque aquele momento eu vibrei comigo mesmo. Eu falei, porra, é hoje, mano. Era pra ter caído, não cair, então agora vai. A previsão hoje é boa para toda a rota, então se você tiver uma média muito boa agora no começo do voo, as esperanças aumentam mais ainda. Mas é natureza, é incerto, é jogar com o eu acho e nunca é certeza absoluta, né? Tem que voar para ver. Tem que ver para crer. E veio a onda. E quando veio a onda de umidade, ela vem formando tudo e virou um céu extraordinário que permitiu a gente fazer esse voo incrível. Aí começamos o trabalho de equipe. O Rafa foi puxando a gente, porque estava uma hora boa, condição forte. Foi puxando, eu com o Cecel. Galera, são 3h30, hein? Pro horário, a gente tá bem de horário. Depois de, sei lá, o Rafa puxar, sei lá, uns 300 quilômetros, ele falou, moçada, eu não tô aguentando mais, cara. Alguém precisa assumir que... Aí entrou, que eu falo, a equipe serve pra isso. Aí, galera, tô meio cansado aqui já, viu? Queria que alguém assumisse a ponta aí. Aí eu assumi. Eu peguei e falei, então tá bom, agora eu vou. Aí toquei puxando pra frente, sempre junto, nós três, sempre junto. Chegando no quilômetro 500, a gente tinha declarado um ponto para fazer um recorde de declarado, só que o ponto estava a 3 km da nossa rota à esquerda. Galera, o recorde declarado tá aqui do lado, cara. Vamos ali bater rapidinho e a gente continua. E o Rafa queria bater esse recorde. Aí até teve uma discussão no rádio. O Rafa, eu vou bater. E eu disse assim, nós não vamos, você vai ficar para trás, vai ficar sozinho. A gente tá indo. E o Rafa foi tentar bater. Nós vamos reto e a partir de agora tu tá por ti, velho. Tá? Tu tá abandonando a equipe pra fazer um recorde declarado que não é o foco. A partir de agora, tu tá sozinho. Tá entendido, velho? Quando ele viu que o negócio não ia mesmo, aí ele voltou rapidinho. Aí ele voltou baixo, muito baixo, aí já começou a chorar. Então ele dá umas choramingadas, uns mimimi, eu sou obrigado a dar umas patadas nele, meu. Fica quieto e morre que nem homem, cara. Voa que nem homem, para de chorar, vamos embora. E aí eu tive que pedir, falar, pô, galera, agora não dá pra eu pegar uma bomba aqui, uma térmica muito forte e pegar vocês por cima, porque já é final de tarde, antes dava. Agora vocês me esperam, me espera. Vamos se conectar, porque agora tá final da tarde, tá mais difícil agora de voar. Agora eu tô em desvantagem, vocês podem me esperar um pouco, então existe essa parceria. Porque ao longo do dia eles me pediram para esperar também. Então cada um vai esperando aquilo que eu falei, cada um vai esperando e vai abrindo mão do seu excesso de vantagem em prol do grupo. Então, em alguns momentos eu tive que reclamar
esse meu direito, de que eles abdicassem do excesso de vantagens dele para me ajudar, entendeu? Desde lá de ó, Cecel, Rafa e Barros indo na proa de sucesso, 1420. O resgate ele faz parte do time, né? Então o que o piloto faz, o resgate faz junto. Até porque você também fica aqui embaixo, você não só cuida de buscar o piloto, você também cuida de estar ali na psicologia, na hora que a coisa esquenta um pouco entre eles, que não se decidem, você toma a decisão por eles. Na hora que também surgem farpas ali, você bota panos quentes, não, bora, foca, vamos seguir em frente. E também você fica aqui também na ajuda, né? Você fica passando informação, situação, como é que tá o vento no solo, como é que tá para frente. A gente tem vários amigos ao longo da rota que ficam passando situação, como é que tá o vento, como é que tá as nuvens, como é que tá, que isso também vai animando, né? Às vezes a situação tá ruim num ponto, mas você tem informação boa para frente, e aí aqui do solo a gente fica alimentando essas informações. Além também da gente ficar incentivando os próximos que virão, né? A gente fica fornecendo informação e fomentando a notícia para que isso aqui não morra, né? Isso aqui continue. Então você faz parte do dia. O resgate também faz parte do dia. É uma sensação boa de quem também está construindo a história. Eles vão voar e eu vou buscar. Cada um faz o seu e no final a gente faz bem feito. A melhor forma de você ajudar é não precisar ser lembrado. Mas escuta. Cortou, Rafa. A informação cortou, Rafa. Eu não copiei. Tô chegando em Grateus, tá? Sobe aí essa última aí, enche o tanque. E tem 20 minutos após o pôr do sol. O pôr do sol de hoje é 5h35. Então tem até 5h55 para voar. É isso aí, galera. 563 quilômetros, 1 quilômetro do recorde mundial. Estamos curtindo esse maravilhoso pôr do sol. Cara, eu particularmente, em nenhum momento eu estava pensando no recorde. Porque eu acho que se você começar a pensar muito antes, te atrapalha a ansiedade. Eu acho que nós três fomos assim, porque a gente só foi falar do recorde quando tinha certeza absoluta que ia bater. Antes disso, falamos umas 2, 3 vezes no rádio, ó, tamo na média. Cara, a gente tá muito bem de horário, cara. Vamos na maciota, vamos devagar. Cara, quando bater esses 530 que vai bater, aí o coração acelera. Mano. Aí passa um filme, né, na sua cabeça, mano. Sinceramente, não teve nenhum de vocês que passou por isso. Não chora, o pai já volta. Desde que você começou a voar, tudo que você passou, então nesse momento é um momento de reflexão total. Não só do voo, da sua vida, passa história na sua mente, né? Então ali começou a nossa vibração. Aí foi mágica. O organismo parece que desativa, libera as endorfinas e tu fica relaxado e curtindo aqueles minutos finais que vão ficar pro resto da vida na recordação, né? Chegou agora, recorde mundial, 564 quilômetros. Tira aquela gamileira que estava entalada na sua garganta, Cecel. É recorde mundial, porra! Rafa! Cecel e Dior no rádio. 568. Acabamos de cruzar aqui no asfalto. A gente bateu o recorde antigo. E agora é só comemorar. Posso aposentar agora. Cara, inacreditável.
outubro de 1999, eu quebrei minha bacia em Andradas e parei de voar. Hoje, dia 10 de outubro de 2019, 20 anos depois, eu tô aqui quebrando um recorde mundial com vocês. Tô muito emocionado, cara. Obrigado aí. 567, galera. Realizando o sonho. Cara, é por esses momentos que compensa toda a dificuldade, todo o estresse, toda a frustração que a gente vive no voo, né, cara? É a realização de um sonho, cara. Recuperar esse recorde aí, pra mim, tá sendo muito importante, cara. Tô muito feliz, cara. Um dia que eu não vou esquecer nunca mais. Emocionante ver isso, né? O cara passa 3 anos fora de competição e tá aí pra bater o recorde mundial. Beleza, Cecel, bota aí, bota pra dentro e vamos lá, faz esse planeio final aí, curta esse pôr do sol que ele é único. Isso é um presente pra vocês. Ah, moleque! Porra! Caralho! 570 quase, cara. O sol, olha o pôr do sol. Puta que pariu. Toda a esperança que a gente coloca no esporte, cara, é dias assim. É por esse momento único que faz tudo valer a pena. É mais uma realização, eu não queria parar de voar sem alcançar esse recorde de novo, cara. Tô muito feliz. Cara, nós merecemos, velho. É muita busca. É muita dedicação. Porra. Finalmente realizei o sonho. Novamente, fazer o recorde. 575. Vem lá, Cecel, na escuta, o resgate chegando em Crateús. Posição de vocês agora? Eduardo, complicou o final aqui, nós vamos esticar o máximo que der. Eu provavelmente não vou chegar num descampado que tem. Então prepara pra ter trabalho pra nos resgatar, cara. Mas hoje vale a pena. Caralho! Nossa senhora! Depois de 12 anos, bater um recorde mundial com você de novo, patrão, meu mestre. Puta que pariu, brother. Puta que pariu, irmão. Te amo, brother. Bom demais, hein? Te amo muito, brother. Sabe disso. Você começa a entender de que o que é mais importante no processo todo é a jornada, é o aprendizado de tudo isso, né? Isso aqui virar teu estilo de vida. É uma experiência existencial absoluta. Dale, Rafão! A gente pode naquele descampado onde tá a fazenda. Pra Sacramento aqui, é? É, pode ir. É pra Sacramento é por aqui? É. Tem errado? Pra cá, né, mãe? Sacramento, né? Aí tem a fazenda pra cá, que é o Sacramento, né, mãe? Pra cá é o Sacramento. Eu tô 6 quilômetros dele, eu vi eles passando aqui em cima do asfalto e indo pra roubada. Tá, mira o Cecel, hein? É aqui. Você não imagina a estrada para chegar aqui. Você não imagina a belezinha que foi. Caralho, esse cara tá aqui, Puta velho. merda, cara. Porra, puta que pariu. Eu cheguei aqui a 5 metros de altura e fiz uma curva de lado, não conseguia proar, ainda bem que estava protegido do vento, né? E já entrei que nem um trator aqui. Aumentou em 2 km o recorde. Cara, que voo, cara. Que loucura. Que loucura, cara.
Eu tinha essa vontade de vir e conquistar o recorde de novo, né? E ainda bem eu consegui realizar isso, né? E da forma como eu sempre idealizei, com a parceria, né? Mais uma vez a gente prova que não é fulano ou beltrano que tem que estar no recorde. É o nosso método de trabalhar em equipe, a gente sabe fazer bem. O Rafa, o novo integrante, veio já nadando de braçada, né? Então, porra, obrigado aí por tudo. Valeu, velho. Você sabe que agora eu e você, nós somos os únicos que tem 3 recordes mundiais Open do mundo. É eu e você. Não é só pouca 3. coisa não, né? Não é pouca coisa não. Cara, não tem nada na vida que é melhor do que isso. Não tem dinheiro que pague a sensação de você decolar cedo e pousar no final do dia com um pôr do sol maravilhoso, com os amigos e todo mundo junto. Foi muito legal. Na outra vez que eles bateram, eu tava junto e eu caí na gameleira e ficou trancado, assim, porque eu caí num momento que é muito crítico, que não foi um azar. E aí, claro, o cara fica feliz porque os amigos fizeram o recorde, mas eu tava pensando assim, cara, antes de parar, eu tenho que conseguir esse recorde de novo, entendeu? Pra dizer, ó, tá aqui, ó, minha parte, na história eu já fiz, a gente chegou lá. Saúde! Um brinde, hein? Um brinde ao recorde. 582. Valeu, galera. A emoção foi para todos, mas eu acho que essa emoção foi muito maior para ele. De saber que é possível, saber que está vivo para o jogo e que continua firme e continua forte. Ele está mais vivo do que nunca. Antes de parar de voar, ainda quero voar os 600 quilômetros.